Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou abordar com vocês um indicador importante, né? Quando a gente fala de, vou ajustar aqui, quando a gente fala aqui de indicadores de performance, tem um indicador muito importante, que é o indicador de performance logística, que é divulgado pelo Banco Mundial, tá? Então, esse indicador de performance logística, é, ele na verdade não tem uma regularidade temporal, né? Não é de 2 em 2 anos, de anual, não é de 3 em 3 anos, mas ele tem ali uma amostra de 7 anos em que ele foi divulgado e tem referente a 2023. E por que é importante esse indicador de performance logística? Porque a gente vai conseguir entender como que o Brasil ele está posicionado em relação a outras nações no âmbito mundial. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês. Eu vou primeiro abrir o indicador, antes de mais nada. Só abrir aqui. Então, aqui fiz até um gráfico, né, desse indicador. Deixa eu colocar para vocês aqui. Peraí. Vou primeiro compartilhar. Então, aqui eu vou compartilhar. Beleza. Então, aqui, olha só. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o indicador, né? Os indicadores, na verdade. A gente tem aqui, ó, só para a gente poder alinhar aqui rapidamente, tá? A gente tem uma série de dados, são 7 anos que a gente tem aqui. Então, tem 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2023. E aqui é interessante a gente observar, eu coloquei no gráfico de dispersão, como que o Brasil oscila, né, nessa questão desses indicadores, tá? Esse indicador de performance logística. E o Brasil teve o seu melhor desempenho, voltou a ter o seu melhor desempenho agora, na última vez que teve o levantamento, teve a apuração do indicador, que foi em 2023. O Brasil chegou a 3,2 no indicador global. E comparado, né, com o melhor desempenho que o Brasil teve, que foi em 2010, foi há 13 anos atrás. Tá? Então, na verdade, aqui teve 4 reportes de indicadores, né, 2012, 14, 16 e 18, e agora o Brasil voltou a ter o melhor desempenho nessa série histórica. Bom, em termos de posição, né, tem aqui todos os anos. 2007, por exemplo, o Brasil ele ficou na 61ª posição. Em 2010, o Brasil está na posição número 41, que foi a melhor posição que ele alcançou. Né? 2012, pelo menos até então, né? Vou olhar aqui agora os demais dados aqui. 45ª foi a posição do Brasil, isso no ranking geral, né? Aí, em 2014, o Brasil ficou em 65º, tá? Em 2016, o Brasil ele ficou na posição 55, tá? E em 2018, o Brasil está na posição 56, e em 2023, o Brasil está na posição 2018, posição 56, e em 2023 continua na posição. Peraí, aqui eu vou pegar aqui o ranking global aqui. Não, aqui é a posição 51, tá? 2023, 51, 2018 na posição, aí sim, perfeito, posição 56. Então, notem, o que é importante a gente notar, né? É importante notar que o Brasil, nesses 7 anos aí que foi feito esse levantamento, né, essa série histórica que tem, em nenhum desses anos o Brasil ficou entre os 20 primeiros, por exemplo. Tá? Então, isso demonstra essa ainda enorme necessidade em investimento em infraestrutura, em investimento, a gente fala de forma geral, né, pensando nos modais de transporte, rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, aéreo, os 5 modais principais, investimento em infraestrutura, principalmente modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, esses 3 modais que normalmente são caracterizados como os principais modais, de forma geral, quando se fala em transporte, movimentação de carga. Então, o Brasil tem uma demanda por investimento em infraestrutura, o Brasil tem uma demanda por investimento em mobilidade urbana, então, que envolve, está relacionado também à logística e distribuição urbana, que é chamada de última milha, que, por sinal, é um transporte é uma modalidade bem desafiadora, quando a gente fala da logística em termos de custo. Normalmente, para você operar, para você realizar a distribuição urbana, são veículos de capacidade menor,
várias entregas, normalmente é um ajudante, perdão, é um motorista e dois ajudantes para ter a movimentação dessa carga, para executar essa operação. Você tem dificuldades do trânsito, você tem movimentação de pessoas, você tem ciclista, você tem pessoal trafegando com motos, carros, você tem pedestres, você tem algumas variáveis ali que tornam essa modalidade extremamente desafiadora e, por consequência, cara. Bom, então, o Brasil tem essas enormes demandas. Qual é o ponto aqui, né? Esse indicador, né, quando a gente olha esse indicador, ele desdobrado, se a gente olhar aqui, ó, ele tem o indicador de performance logística, tem o score final aqui, tem esse score final aqui, tá? E tem os outros indicadores associados a ele. Então, tem a parte de transporte, tem demais aqui, ó. Se você for olhar, tem demais indicadores relacionados a ele, que compõem esse indicador global. Só ajustar aqui. Compõe esse indicador global. Então, é bom a gente notar, né, que as demandas que o Brasil tem de investimento, o indicador ele vai até a pontuação de 4,3, 4. E se a gente olhar uma série histórica, o Brasil nunca se aproximou dessa pontuação, de estar ali próximo de 3,5, 3,6, que já poderia permitir ao Brasil estar talvez, entre os 30 primeiros, né? Então, o Brasil nunca alcançou, a gente olha aqui pelo gráfico, 3,5, 3,6 nesse score final, que daria para o Brasil a oportunidade de estar entre os 30 primeiros países nesse indicador de performance logística no Banco Mundial. Você encontra esses dados lá no Banco Mundial. Uma outra questão, né, quando a gente fala de dados para estudo, né, ligados à logística, eu não vou abordar só o indicador de performance logístico, tem os dados abertos. Então, a gente tem dados interessantes do site da Conab, por exemplo, de produção agrícola. É uma outra questão. O Brasil ele é campeão em produção agrícola, mas tem dificuldades enormes de escoar essa produção, tanto para o mercado interno ou mercado doméstico, quanto mercado externo ou mercado internacional, que é para exportação dessa carga, seja soja, trigo, grãos, enfim. Então, aqui, só para a gente, só parar de compartilhar, só falando de dados abertos, né? Dados que a gente tem acesso com facilidade, claro. Eu vou entrar aqui no site da Conab, estou aqui, até pesquisei no Google, né? Dados abertos sobre logística. Estava pesquisando hoje, por sinal. E tem um boletim logístico aqui da Conab, né? Então, aqui, ó, só abrir para vocês aqui. Então, aqui, ó, só compartilhar com vocês. Aqui. Bom, aqui é o site da Conab. Um detalhe interessante do site da Conab e do site da NTT também, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essa visualização, ela vai, até no site da NTT é assim, tá? A NTT usa o Power BI. Tá aí a gente tem vídeos relacionados a Power BI no canal, né? Tem que pesquisar, já tem aí mais de 100 vídeos no canal. Então, aqui é interessante pelo seguinte, né? Notem, tem aqui, ó, por exemplo, quando você entra em frete, você tem toda a configuração aqui, inclusive por região, né? Origem, destino, são dados abertos, então você consegue também baixar esses dados. Tem aqui a oportunidade de fazer download dos arquivos, ó. Aqui você consegue fazer download. Só é interessante salvar o link primeiro, tá? Então, por exemplo, você vai aqui, ó, você coloca como salvar link como. Aí você salva, ele vai gerar um TXT, aí você vai no Excel e abre esse TXT através do Excel. Então, ele coloca, por exemplo, ó, aqui, ó, série histórica de capacidade, série histórica de grãos. Tem uma questão aqui interessante, ó, aqui. A gente colocar aqui, ó, série histórica de safras. Vou colocar nessa visualização aqui sem ser o arquivo propriamente dito. Notem o seguinte, né? Vou colocar aqui um período, uma série histórica bem importante, né? Desde 76, 77 até 2023, 2024. Vocês têm noção do que eu estou falando. Eu vou colocar aqui a soja, tá? A soja. Aqui
Eu vou ter que mudar o período de novo. Safra inicial aqui, 76, a base é enorme. É desde 76 até o momento atual. Notem aqui o seguinte, eu tenho aqui área plantada, e eu tenho a produção, tá em milhares de toneladas, né? Então, eu tenho que multiplicar por 1.000 aqui. Eu tenho a área plantada, claro, está crescendo, a área plantada e a produção, elas acompanham, né? Está fazendo ali quase que uma, né? Não chega a ser uma reta, né? Mas notem o seguinte, né? Notem o crescimento. Notem que ano a ano, vem crescendo a produção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala, o Brasil, é importante, quando você fala de modais de transporte, reconhecer as características do país. E, claro, você vai adequar a necessidade de modais, de infraestrutura de forma geral, às características desse país, características de produção, do que esse país gera. E o Brasil é um país que tem uma produção agrícola significativa. E notem aqui que interessante, né? Eu olhei aqui pela soja, né? A soja, tendência de crescimento. Agora, se o campo está produzindo, ele precisa escoar. Eu preciso ter uma infraestrutura logística, eu preciso ter modais, aí pensando numa, claro, uma infraestrutura ferroviária, pensando nas características do modal ferroviário, associadas ao transporte dessa produção agrícola, está casando o que eu preciso movimentar com as características do modal. Perfeito? Precisa ter investimento no modal ferroviário para permitir que essa produção saia do campo de forma adequada e venha abastecer o mercado doméstico ou o mercado interno e, no caso, o que abastecer o mercado interno e doméstico também ter a possibilidade de abastecer o mercado externo ou o mercado internacional, como queira chamar, né? Eu chamo de mercado doméstico, mercado interno, a mesma coisa. E o mercado internacional ou o mercado externo. Então, nota aqui o crescimento. Vou pegar outro produto aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, tem milho. Também vou pegar uma série histórica aqui, ó. Safra inicial, dados desde 76, 77 até o final, ó. Aqui, ó. O milho já teve uma constante, né? E já apresenta desde os anos 2000 aqui, ó, tendência também de crescimento, tá? Teve uma queda agora em 2021, 2022. Claro que existe influência climática, tem alguns outros fatores aí que precisam ser considerados, né? Para ter a previsibilidade, né, dessa produção. E tem a área plantada também. Mas notem que o Brasil produz, esse é um aspecto importante quando você fala de infraestrutura. O Brasil produz, mas o Brasil ainda tem uma dificuldade de escoar essa produção, seja para o mercado interno ou doméstico, seja para exportação. Então, essa é mais uma base aberta, que é a Conab. Então, a gente tem algumas bases abertas. Quando eu falo de base aberta, a gente tem acesso aos dados, e essa que é bem interessante para a produção agrícola, custo da produção, frete. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o custo da produção. É importante observar esse aspecto também. Ó. Notem que a produção ela tem alta concentração do custo variável. Tá? Então, é interessante que você tem vários dados aqui para estudos, possibilidades de estudo, que, na verdade, o alvo desse vídeo aqui não é só abordar, a gente vai estender, né? Não é só abordar a questão dos indicadores de performance logística, mas sim dados abertos em logística para estudo. Então, o Conab tem, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte, também tem uns dados interessantes. Essa base de dados do Banco Mundial, que é indicador de performance logística, também oferece uma oportunidade interessante de estudo. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. É interessante essas bases de dados abertas, porque você pode acessá-las e desenvolver algumas análises, alguns estudos interessantes, inclusive usando ferramentas de estatística, tá, pessoal? Então, um abraço e vamos aí para os próximos vídeos.